caso Pan-Americano. Pelo menos 40 parentes do empresário Silvio Santos e de sua mulher serão demitidos dos cargos que ocupam nas empresas do grupo. A decisão, segundo o portal UOL, teria sido tomada na sexta-feira, em reunião entre o empresário e seus advogados. A equipe teria concluído que a colocação de parentes em cargos de confiança foi o principal motivo das fraudes que levaram ao rombo de 2,5 bilhões de reais. A única empresa que deve escapar do corte é o SBT. Apreensão recorde na Itália. Navio que saiu do Brasil carregava 1 tonelada de cocaína. A polícia italiana desconfiou dos documentos falsos apresentados pelos brasileiros que estavam na embarcação e encontrou a droga num dos contêineres, dentro de um veículo de uso agrícola. Segundo as autoridades, o valor da carga é de 200 milhões de euros, aproximadamente 470 milhões de reais. A cocaína abasteceria a Itália e outros países da Europa. É a maior apreensão da droga na Itália nos últimos 15 anos. Tragédia na China. Chega a 42 o número de mortos pelo incêndio que destruiu um prédio residencial na cidade de Xangai. O edifício passava por uma reforma e um incêndio teria começado em um dos andaimes da obra. No local existem 156 apartamentos, quase todos habitados por professores e aposentados. Em pouco tempo, o fogo destruiu 10 andares. Ao menos 100 moradores foram socorridos a hospitais. Mesmo após o alerta do governo indonésio, a população atingida pela erupção do vulcão Merapi começa a voltar para casa. A agência de vulcões do país havia autorizado o retorno apenas daqueles que vivem além do raio de 20 quilômetros, considerado seguro. O número de mortos já passa de 250. Mais de 2,5 milhões de muçulmanos continuam a peregrinação a Meca, na Arábia Saudita. Vestidos de branco, os fiéis passaram o dia pedindo perdão no Monte Arafat. O Hajj acontece anualmente. Percorrer o caminho é um dos 5 pilares da religião muçulmana. Com a popularidade em queda após as greves que pararam a França em outubro, o presidente Nicolas Sarkozy anunciou reforma ministerial que privilegia a direita. A nova composição do gabinete francês afasta os partidos de centro e de esquerda que comandavam pastas importantes do governo. O socialista Bernard Kouchner foi demitido das relações exteriores e o líder do partido centrista, Hervé Morin, deixou o Ministério da Defesa. Quem saiu fortalecido foi a UMP, Partido Conservador de Sarkozy, e também François Fillon, o primeiro-ministro francês. Fillon se demitiu no sábado e foi reconduzido ao cargo em menos de 24 horas. Nas pesquisas de opinião, o primeiro-ministro aparece com 47% de aprovação, enquanto Sarkozy tem um apoio de apenas 32% dos franceses. Receita Federal paga amanhã o 6º lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2010, referente ao exercício 2009. Também serão pagas as restituições de lotes residuais dos 2 anos anteriores. Para saber se está na lista, o contribuinte deve acessar o site da Receita ou ligar para o número 146. É preciso ter em mãos o número do CPF. Quem ainda não teve a restituição liberada tem mais uma chance de escapar da malha fina no 7º e último lote, que deve sair em dezembro. Libertados os 4 menores suspeitos de agressão na Avenida Paulista. O 5º agressor, de 18 anos, também foi libertado hoje no final da tarde. Os adolescentes deixaram a unidade da Fundação Casa, no Brás, na região central da capital, por volta das 2 horas da tarde e vão responder às acusações em liberdade. Testemunhas afirmam que eles são responsáveis por 3 agressões ocorridas na manhã de domingo. A primeira contra 2 rapazes que estavam perto da estação Brigadeiro do metrô. Um deles conseguiu fugir. O outro, após levar socos e pontapés, precisou ser socorrido a um hospital, de onde já recebeu alta. Na segunda agressão, o estudante de jornalismo, que estava acompanhado por 2 amigos, foi atingido no rosto por 2 lâmpadas fluorescentes, que um dos agressores levava nas mãos. A polícia investiga se as agressões foram motivadas por preconceito, já que um dos jovens feridos disse ter ouvido frases de conteúdo homofóbico. A cantora norte-americana Norah Jones levou mais de 40 mil pessoas ontem ao Parque da Independência em São Paulo, superando a capacidade do local. A lotação do parque está limitada a 22 mil espectadores, o que obrigou quase metade dos fãs a acompanhar o espetáculo pelo telão instalado do lado de fora. Norah cantou os sucessos do álbum The Fall de 2009, o que deve repetir amanhã no Rio de Janeiro e dia 18 em Porto Alegre. É ao som de Norah Jones que o Gazeta News de hoje se despede. Uma excelente noite de segunda-feira e até amanhã. Tell me